Boa noite. Eu me chamo Roberto Ferreira e moro em Laranjal. E hoje irei vos contar uma história que me traumatizou quando eu era criança. E essa história é contada pela minha mãe, que foi testemunha ocular e até hoje se lembra de cada detalhe daquela noite. Eu ainda tenho muitas histórias contadas pelos meus avós, tios e pais, mas como a rotina é corrida, eu não consigo compartilhar todas de uma vez. Então, venho aqui relatar essa história sobrenatural vivida pela minha família antes de se mudarem para a cidade onde moramos atualmente. Fiquem agora com a história de minha mãe e a noite que ela e seus irmãos viram uma criatura horrível, possivelmente um lobisomem. Após meus avós se mudarem novamente de casa, foram morar na cidade de Gurupá, que fica no estado do Pará. Muitos anos se passaram desde que se mudaram, e minha mãe já tinha por volta dos seus 13 anos. Os irmãos mais velhos já tinham se casado e tinham as suas próprias famílias, morando ainda com meus avós, apenas ela e dois irmãos de 15 e 16 anos, e uma irmã de 10 anos. A vida seguia normalmente. Eles estudavam pela manhã e pela tarde as meninas ajudavam nas tarefas de casa, e os meninos ajudavam o meu avô no roçado. E bem de tardinha, na boca da noite, eles se juntavam com as outras crianças da vizinhança para brincar. Como era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, e já havia luz elétrica, e eles ficavam brincando até por volta de 9 horas da noite, que era o horário que meus avós permitiam, já que tinham que acordar cedo no outro dia. No final da rua de terra batida, morava o senhor Alonso, um senhorzinho que, segundo a minha mãe, aparentava já ter por volta dos seus 60, 70 anos. Era uma pessoa muito trabalhadora, mas parecia ter problemas mentais, pois todo finzinho de tarde ele passava na rua sempre e ia contando os dedos, até sumir no rumo do cemitério, que ficava a uns 200 metros do povoado. Mas como a vida da minha mãe e dos meus avós e tios eram bem corrida, eles não ligavam muito para isso. Quando o Sr. Alonso passava, e apenas queriam correr e brincar o máximo possível. Até que certa vez, um vizinho que estava caçando e ia passando por trás do cemitério, disse ter visto o Sr. Alonso tirando as roupas e gritando algumas palavras que ele não conseguia entender. Estava lá no meio dos túmulos, e como todos achavam que ele tinha problemas mentais, o vizinho ficou olhando aquela marmotagem, até que seu Alonso caiu no chão e começou a se estribuchar, e o vizinho já ia saindo de onde estava escondido para ir ajudar ele. E foi quando seu Alonso ficou de quatro como um animal e saiu correndo, pulando o murinho do cemitério e sumindo no rumo do mato, fazendo uns barulhos estranhos. Bom, como o vizinho relatou, era algo parecido com grunhidos, gemidos de dor. Então o vizinho contou que assim que aquilo sumiu para um lado, ele se levantou e saiu correndo para o outro lado. Logo, a história do que seu Alonso virava bicho se espalhou pela vizinhança. Mas quem disse que alguém tinha coragem de ir atrás dele para ver se era verdade? E o seu Alonso parecia nem se importar com os comentários ao seu respeito, e continuou vivendo a sua vida da mesma maneira. Então, depois de algum tempo, nos avistamentos do vizinho, a história do seu Alonso foi esfriando e praticamente ninguém mais falava sobre isso. E ele começou a passar poucas vezes pela rua no rumo do cemitério, mas ele não parou de ir. Até que certa vez, a minha mãe conta que meu tio reuniu os outros meninos da rua para seguirem o seu Alonso quando ele passasse, e aquele que não tivesse coragem de ir
até o cemitério seria o menos favorecido nas brincadeiras. Então, na verdade, a minha mãe disse que meu tio só era curioso mesmo e inventou essa regra para não ir só e levar os amigos com ele. As meninas não quiseram ir, mas a minha mãe, como também era curiosa, entrou no meio dos que iam até o cemitério. Até que deu a hora que o seu Alonso não passou e eles já estavam quase desistindo. E foi quando de repente ele passou pela rua, mas já era noite e resolveram ir mesmo assim. Então deixaram ele se afastar bem e começaram a o seguir de longe. Ao todo iam meus 2 tios, 2 amigos dele e minha mãe. Bom, iam seguindo até o cemitério. Iam em uma distância que o seu Alonso não o percebesse. E a minha mãe conta que no meio do caminho ele parou no meio da estradinha e olhou ao redor. Mas como eles estavam a uma distância considerável e pela beirada do mato, não foram vistos, ou pelo menos pensavam que não. Logo seu Alonso chegou no cemitério e sumiu lá atrás, fazendo com que eles perdessem-o de vista. A minha mãe conta que, como era a única menina, ficou com medo e quis voltar, mas seus irmãos não quiseram e ela teve que os acompanhar. Então chegaram no cemitério e foram abaixados até o murinho, que devia ter 1 metro de altura e um gradeado por cima. Encostaram no muro e ficaram tentando achar o seu Alonso lá dentro. Mas como já estava bem escuro e o cemitério sendo clareado apenas pela luz da lua, entre as folhas das árvores altas, eles não viram nada. Ficaram em silêncio, tentando escutar algo. E minha mãe disse que a mata estava totalmente calada, fazendo com que eles escutassem até a respiração um dos outros. E como não viram e nem ouviram nada, logo se levantaram para ir embora, e já iam começar a dizer que era tudo mentira. Foi quando um dos meninos puxou no braço do meu tio, o mais velho do grupo, e apontou para o outro lado do cemitério. Então eles ficaram em silêncio e viram que algo se esgueirava perto do muro, pelo lado de fora, lá do outro lado, até que entrou no mato e sumiu. Minha mãe conta que não dava para reconhecer o que era, só que era uma silhueta negra que andava como se estivesse se escondendo. Então eles saíram na direção da estrada e, numa última olhada para trás, minha mãe e todos que estavam lá viram um ser grande, com pelos negros e magros. Aquilo estava de cócoras no meio da estrada, em frente ao cemitério, olhando para eles. Minha mãe conta que os olhos da criatura eram acesos, como olhos de gatos ou cachorros quando estão no escuro e são iluminados por algo. Sem perder tempo, eles começaram a correr e olhavam para trás de relance, sem parar de correr. Então viram a criatura ficar de pé, ficando muito mais alta que um homem adulto, e pular para dentro do cemitério. Mas com medo de que ele viesse por dentro da mata o seguindo, correram ainda mais. Chegaram em casa, tomaram seus banhos e foram se deitar, sem falar nada para seus pais. Mas como minha avó era bem atenta, logo percebeu que eles já não brincavam até o horário que eram acostumados, entrando em casa bem mais cedo. Então, sabendo que eles tinham aprontado algo, insistiu até que eles contassem tudo. Bom, a minha mãe disse que se o seu Alonso realmente virava lobisomem ou qualquer outro bicho que fosse, ele nunca veio atrás deles não, e nem rodeou a casa de ninguém também do que estavam lá naquela noite. E ele agia como se ele não tivesse noção de nada. Minha mãe não sabe se o seu Alonso realmente virava bicho, ou isso foi só assemelhado pelo relato do vizinho, que viu ele no cemitério
e sumindo no mato gritando. E pela criatura que a minha mãe e meus tios viram no meio da rua, bem em frente ao cemitério, olhando para eles. Se o seu Alonso realmente virava bicho, nunca tentou atacar ninguém e cumpriu a sua sina sem precisar mudar de cidade, pois não mexia com ninguém e sempre foi uma boa pessoa e muito trabalhador. Depois de uns anos, a minha família se mudou pela última vez, com a minha mãe já tendo seus 17 anos e conhecendo o meu pai. Poucos anos depois eu nasci. Tenho meus 24 anos e hoje já vi alguns vultos e visagens, mas nunca presenciei as criaturas sobrenaturais que fazem parte da história da minha família. Apesar de ser fascinado em lobisomem, pretendo nunca dar de cara com um. Eu acredito na minha mãe e acredito que naquela noite ela viu uma criatura física que ninguém sabe como nos atacou, já que aparentemente ela já tinha notado a presença deles por ali. Bom, essa é uma das várias histórias sobrenaturais que aconteceram com a minha família. Obrigado por compartilhar em seu canal. Quem sabe em breve eu possa contar mais algumas. Até a próxima e boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.